Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu quero aqui te apresentá-lo, Jesus, de uma forma diferente do que muitas pessoas conhecem, porque muitos, não estou falando todos, não estou generalizando, mas há muitas pessoas que conhecem apenas o Deus que ama, o Deus que faz milagre, apenas isso. E eu vou lhe dizer que o Deus da Bíblia não é somente aquele que ama, que faz milagre. Esse não é o Deus da Bíblia. Sabe por quê? O Deus da Bíblia é verdadeiramente aquele que ensina a verdade, que corrige, que nos ensina, que pega no nosso pé. Porque a mesma Escritura diz que o pai repreende o filho que ama. Por muitas pessoas estarem sem disciplina, sem correção, muitas têm andado na dureza do coração porque falta correção e disciplina. E aqueles que têm sido corrigidos, disciplinados, e não têm dado ouvido, eu digo aqui e faço prova, aqueles que são duros de coração, que têm sido corrigidos, disciplinado e não têm dado ouvido, seja no Ministério Semente da Fé ou qualquer outro lugar, se ele tem sido corrigido e disciplinado e ele não ouviu, eu duvido que não esteja pagando um determinado preço. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção nesta mensagem. Miqueias, capítulo 2, versículo 7, o título fala contra os falsos profetas. Capítulo 2, versículo 7 do livro de Miqueias diz assim: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Sim. As minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Veja, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Queridos, há algumas pessoas que elas têm andado na presença de Deus e torta igual a vara verde. E aí vai na igreja, em vez de se pregar a verdade, corrigir, disciplinar, chamar a atenção, exortá-lo, colocar na linha. A pessoa está mandando mais torta de que vara verde, chega ali, muitas vezes o falso vai tentar agradá-lo. Vai pregar o que a pessoa quer ouvir. Vai pregar o que vai amaciar o ego de determinadas pessoas. E a Escritura diz: minhas palavras faz o bem ao que anda retamente. E aí quando alguém usado por Deus vai lá e repreende, corrige, ou disciplina o que está dando errado, aí aqueles que são falsos vai dizer: não, Deus, Jesus já morreu por nós, você não tem que ouvir isso, ficar sofrendo, ficar passando por isso, por essa humilhação. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas suas obras? Aqueles que mentem, ou que enganam, ou os falsos, vai sempre procurar agradar as pessoas de alguma forma, vai sempre tentar de alguma forma tentar enganá-lo as pessoas, para procurar agradá-lo, para ter as pessoas nas suas mãos. Os falsos fazem isso, mas diz aqui: as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Ou seja, a pessoa que anda retamente na presença de Deus, ela é abençoada. A pessoa que anda retamente na presença de Deus, ela é cheia do poder do Espírito Santo. A pessoa que anda retamente na presença de Deus, ela é cheia de fé, nada derruba. Pode até ser provado ou provada, mas vai permanecer inabalável, porque anda reto na presença de Deus. E aquele que anda reto, viverá a bondade do Todo-Poderoso. Minhas palavras faz o bem, o que anda retamente. O que anda retamente, esse viverá a bondade de Deus, a bondade do Todo-Poderoso. Só que a pessoa que anda mais torto de que vara verde, não tem como viver a bondade da parte de Deus como aqueles que reto andam. Porque os que andam reto, vivem a bondade. Mas aqueles que andam, como falei, mais torto de que vara verde, não tem como viver essa mesma bondade da parte de Deus como aqueles que obedecem. E é o que diz no fim do versículo 7. Minhas palavras faz o bem ao que anda retamente. Ah, pastor, então a palavra de Deus faz mal para alguém? Não.
Mas quando alguém anda errado na presença de Deus, aquele alguém está sendo um problema para si mesmo. É a pessoa que está procurando lugar, alguém que vai amaciar o ego, que vai agradá-lo, vai falar o que a pessoa quer ouvir, vai falar aquilo que vai enganar, que vai mentir, como diz aqui no versículo 11. Se houver alguém que seguindo o vento da falsidade e mentindo, diga: eu profetizarei do vinho e da bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo? Ou seja, hoje em dia muitos estão procurando esse tipo de profeta, os que são falsos, que mentem e que bebem. Esses muitos aceitam como profeta, o qual na verdade não é Deus que está usando. No versículo 11 do capítulo 2 de Miqueias, o que é falso, mentiroso e que bebe. Aquele que apresenta o Jesus que aceita tudo. Aquele que apresenta um Deus somente que ama. Não o Deus que salva não está sendo apresentado mais. Está apresentando apenas o Deus que ama. O Deus que prospera. O Deus de riqueza. Mentiroso, não é Deus que está usando. Vou repetir, mentiroso que apresenta só o Deus da riqueza. Mentiroso, não é Deus que está usando coisa nenhuma. Só você ir para Lucas 12 você vai perceber. O Deus que nos ama verdadeiramente é aquele que nos corrige. É aquele que pega no nosso pé, que nos disciplina. Ou então a escritura está errada. Sabe por quê? A escritura diz assim, que o pai repreende o filho que ama. E o pai que ama repreende. Se você pegar a escritura de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar mais exortação, disciplina, correção, repreensão. A escritura vai nos apresentar um Jesus que nos ama, e que nos ama tanto que nos corrige o tempo todo, nos ensina o tempo todo, nos repreende o tempo todo, por nosso bem próprio. Mas quem quer ser disciplinado? Quem quer ter a orelha puxada? Quem quer ser repreendido? Quem quer passar pela correção de Deus? Quem quer ser exortado? Hoje em dia preferem, ouvir mais aquilo que é agradável. Como é bom ouvir o que é agradável. Como é bom ouvir aquilo que vai ser agradável ao nosso coração, ao nosso ouvido. Como é bom a gente ouvir aquilo que alimenta a carne em vez de matar a carne. O Evangelho de Jesus, ele não alimenta, não agrada a carne. O Evangelho de Jesus, ele mata a carne. O Deus da Bíblia, ele não agrada as pessoas, ele não alimenta a natureza humana de ninguém. O Deus da Bíblia, ele nos instrui a matar a natureza humana, abandonar determinadas coisas e buscar de fato a salvação. Mas apresenta hoje em dia um Jesus que aceita tudo e que alimenta a natureza humana. Um Jesus que fortalece a natureza humana e não a natureza espiritual. E eu vou lhe dizer se não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o verdadeiro, ele nos instrui a matar a carne, a natureza humana, e sim fortalecer-se em espírito, buscar de fato a salvação. Ou então Romanos 8 está errado. Porque Romanos 8 está escrito: com efeito condenou Deus o pecado na carne. A natureza humana nós temos que matar a mesma e se fortalecer em espírito. Só que muitos usam isso aqui: por acaso Deus está irritado com alguém? Essas são as suas obras, ou seja, os falsos, os mentirosos, os que bebem, como diz aqui em Miqueias 2,11, agrada as pessoas, procura falar aquilo que é aprazível, aquilo que é agradável, outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, como está lá em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 4, onde diz assim: se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que é outro espírito que não temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, o qual não é o evangelho de Cristo, a esse de boamente tolerais. Outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. O Jesus que não salva, o evangelho que não liberta e o espírito que não santifica, mas que aceita tudo. Essas pessoas estão aceitando, porque agrada, fala coisas boas, aprazível. Mas aquele que instrui a matar a natureza humana, a matar a carne, esse inclusive a maioria dos crentes estão rejeitando, estão recusando. Por isso disse no final do versículo 7 do capítulo 2 de Miqueias: minhas palavras faz o bem ao que anda retamente. Ora, se alguém está andando errado, ela não pode viver a bondade da parte de Deus, que está andando errado. Vai viver debilitado na fé, na vida espiritual, na saúde,
na vida financeira, no casamento, e entre tantas outras coisas se falando. A pessoa que anda errado, não tem como ela viver as coisas boas da parte de Deus, porque a palavra de Deus só faz o bem ao que anda retamente. Então tem muitas pessoas que estão pagando um preço danado, e repito, Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer ver ninguém sofrendo, ninguém com dor. Deus não quer ver ninguém perecendo. Mas por que tem tanta gente perecendo? Porque tem ignorado o Jesus que salva, tem ignorado o Espírito Santo que santifica e o Evangelho verdadeiro que liberta, e tem aceitado o outro, o que os falsos têm instruído. Os falsos de não, Deus não está irritado com ninguém, apresenta somente o Deus que ama, não apresenta o Deus que corrige, apresenta somente o Deus que ama e não o Deus que disciplina, apresenta somente o Deus que agrada e não o Deus que traz consigo a conversão, que trouxe consigo a libertação, a renúncia. Apresenta somente o Deus que ama, mas o Deus de justiça, o Deus da retidão, o Deus da santidade, o Deus da verdade, o Deus que repreende, que corrige, que ensina. Esse muitos têm ignorado. E diz aqui, minhas palavras faz o bem ao que anda retamente. Então se alguém não anda reto na presença de Deus, não tem como esse alguém viver a bondade da parte de Deus. Por quê? Porque está andando errado na presença dele. E as pessoas que estão andando errado é o que diz no versículo 11. Está aceitando a falsidade, mentira, né? O profeta falso, o mentiroso e o que bebe. A esses estão aceitando outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Então o que eu vejo essa mensagem, você possa fazer uma reflexão. Tomara que não, espero que não. Mas tem muitos que estão procurando de fato esse tipo de profeta, os falsos, que mentem, os que bebem, os que falam de riqueza, de prosperidade financeira, mas não o Jesus que liberta, que repreende, que corrige. Estão procurando ouvir aquilo que é agradável, aquilo que alimenta a carne e não o que mata a carne. E eu vou lhe dizer, aquele que agrada o nosso ouvido, aquele que agrada o nosso olhar, que agrada o nosso coração, esse é o falso. Mas aquele que nos desagrada a maioria das vezes, que nos repreende, que chama a nossa atenção, que nos corrige porque nos ama verdadeiramente, esse sim, esse é o verdadeiro Deus da Bíblia. Tá bom? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.